Dê um aplauso ao Senhor. Então, querido, temos entendido isso. E ali, conversando com aquele jovem, né, tão inteligente, e teve à beira da morte, os médicos desenganaram ele quando ele era mais jovem. E eu conversando muito com ele, falando acerca da perseverança, da importância de nós perseverarmos na fé, para verdadeiramente garantirmos a vida eterna. Porque temos tido um conceito muito errado acerca da salvação, principalmente quando se fala das boas obras. Sim, no capítulo 25 de Mateus, Jesus fala das boas obras. Estive preso, não me visitasse, estive nu, não me desse vestir, e sucessivamente. E os discípulos falaram assim: mas mestre, quando foi que isso aconteceu? Eu disse: quando vocês fizerem tiverem essa generosidade com um dos meus pequeninos, a mim vocês estão fazendo também. Então, querido, é uma obrigação nossa ser generoso, mas isso não dá direito à salvação, não compra a salvação. As boas obras não compram a salvação, como está escrito, né, em Efésios 2:8, pela graça sois salvo, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso não vem das obras para que o homem não se glorie. Dê um aplauso ao Messias. E tenho conversado com meu filho, minha esposa, e com quem eu tenho oportunidade de conversar. Princípios não se mudam, princípios não se negociam. Não se negociam, Gisele. Esqueci de apresentar a família, que eu ia apresentar ainda. Nós temos a doutora Gisele, o Elton, marido, os filhos Cainã e Cauã. Dê um aplauso ao Senhor pela vida dele. Heitor! Está vendo, Heitor? Tu fica muito tempo longe de mim, é isso que acontece. Heitor, que Deus abençoe essa família, né? Muito bom ter vocês aqui com a gente. Então, nós temos tido esse entendimento que princípios não se negociam. Conceitos, sim. Nós podemos mudar alguns conceitos nossos, mas os princípios, eles são eternos. Princípio não se negocia, não se aluga, não se empresta, não pode, queridos. E eu tenho falado isso para Deus, né? Nós temos que ser moderado quando tiver que ser moderado, né? Ou flexível quando realmente tiver que ser, e ser radical quando tiver que ser radical. Então não dá para negociar. E eu tenho procurado preservar os princípios e os valores cristãos nesse ministério. E eu tenho anunciado isso para vocês. Eu não abro mão. Eu não abro mão disso. Não é que eu seja tem uma frase que usa, um puritano. Não, não é isso. Eu sou conservador dos princípios. Eu não sou puritano. Eu não sou religioso. Eu sou um adorador. Dê um aplauso ao Senhor. É isso que nós devemos ser, um adorador. E nós estamos hoje a sexta porta, o portal da dimensão 6, de número 6. E eu vou falar um pouquinho sobre a salvação, porque quando nós falamos de dimensão, nós falamos dos 4 pontos cardeais. Então, esse nome aqui é muito importante. Dimensão. Norte, sul, leste e oeste. É muito interessante. Eu já expliquei isso para vocês no início, né, do portal. Porque esse ano o tema que veio de Jerusalém para a AMI, todo o ministério internacional no Brasil e no exterior, né, é Isaías 54, 2 e 3. Né? Amplia a tua tenda, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Ou seja, falando de expansão. E quando nós falamos de expansão, é um ambiente que era estreito e ele precisa expandir. Como eu ministrei acerca do amor de Deus, né?
em Efésios 2:18, 3:18 de Efésios, para que possamos experimentar a altura, o comprimento, a largura e a profundidade do amor de Deus. Dimensão. É por isso que está o portal da dimensão. Então, mais um versículo para o portal da dimensão, que se encontra em Lucas 13. Eu vou ler do 22 até o 30. O pastor Diego está lá atrás agora. Lucas 13, 22 ao 30. Está falando do conceito da porta estreita. Em Mateus fala da porta estreita e da porta larga, mas Lucas não, o doutor Lucas não fala das duas portas, ele só fala de uma só a porta estreita. Isso me chamou a atenção quando eu estava estudando. Eu falei, que interessante. Ou seja, não tem o plano B, não tem uma segunda opção. O doutor Lucas, o médico amado, não deu essa possibilidade, apenas Mateus. Então diz assim, 13:22. Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou, Adonai, serão poucos os salvos? Ele lhes disse, esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Adonai, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá, não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão, comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá, não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, ou aparte-se de mim, todos vocês que praticam o mal. 28. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus. Mas vocês, pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Diga, portal da dimensão. Mais uma vez. Portal da dimensão. E ocuparão os seus lugares à mesa no reino de Deus. 30 e último. De fato, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Pai, no nome de Jesus, nesse momento eu quero me esvaziar da minha antiga natureza e encher-me da nova que me foi concedida no Calvário. Meu Deus, que a minha boca seja um instrumento teu e que toda palavra que sair dela venha do trono agora neste momento, para que verdadeiramente possa encontrar lugar no coração dos ouvintes e do rebanho que me confiaste essa liderança. Ó soberano Deus, Santo Espírito, toma todo o meu ser, expurga de mim toda a vaidade, toda a soberba, toda a prepotência, todo o orgulho, toda a altivez, tudo aquilo que está em mim que não veio de ti, seja removido agora, neste momento, na autoridade do nome de Jesus. Derrama sobre mim uma unção sobrenatural, para que eu possa, meu Deus, verdadeiramente permear todo esse ambiente, na autoridade do nome de Jesus. Assim eu oro e te agradeço. Amém, Senhor. Jesus estava indo na direção de Jerusalém.
E alguém gritou da multidão: Adonai, são poucos os que serão salvos? Isso normalmente era a pergunta que os escribas faziam. Os escribas são aqueles que estudam continuamente, eles não fazem outra coisa na vida a não ser estudar a Torá. Eles não fazem outra coisa. E o primeiro tópico está falando sobre isso. A caminho de Jerusalém surge uma pergunta. Jesus responde desviando o foco da quantidade para a qualidade. Instando todos os esforços, todo o esforço para entrar no reino, ou seja, inclusão e exclusão. Porque os escribas, eles tinham certeza de que ele seria salvo, todos eles. E os escribas eram da classe dos fariseus, assim como os sacerdotes dos dias de Jesus. Eles eram da classe dos fariseus. Tinha a classe, os judeus, da classe dos fariseus, dos herodianos e muitas outras classes também, nos dias de Jesus. E eles tinham convicção de que eles seriam salvos, por isso que eles tinham o hábito de fazer a contagem de quem realmente seriam salvos, ou seja, é alguém querer se colocar em uma posição e dizer: eu sou salvo em virtude disso ou daquilo, mas eu vejo que fulano realmente não há condição nenhuma de fulano ser salvo, porque as suas obras não são semelhantes à minha, né? A minha visão não, é diferente da dele. Lembra lá em Lucas também está escrito, né, do fariseu que subiu ao templo, e aquele homem pecador também que subiu ao templo, né? E o fariseu em alta voz dizia: Senhor, eu jejuo 3 vezes por semana, eu entrego o dízimo de tudo, eu não sou como esse publicano. Porque o publicano entrou no templo e ficou de cabeça baixa, como se ele não fosse digno de se encontrar naquele lugar, ou seja, mas ele reconhecia a sua necessidade de Jesus. Já o fariseu, ele gritava em alta voz e bom som, como o escriba, na verdade, que são a mesma classe. E ele gritava que jejuava 3 vezes por semana e entregava o dízimo de tudo, e não era como publicano, cobrador de imposto, ou seja, usurpador, trapaceiro, ladrão. Essa era a conjuntura que eles tinham acerca dos publicanos. Então, querido, hoje nós também encontramos algumas pessoas que estão até no templo, fazem jus do nome do Senhor, e que se coloca numa posição de que realmente não peca mais. Querido, todos os dias nós pecamos e erramos. Dê um aplauso ao Senhor por isso, porque somos humanos. Quando eu estive em Porto Seguro a primeira vez, o apóstolo René, com uma tenda ali, aproximadamente mais de 10 mil pessoas, ele perguntou: quantos aqui erraram uma vez na vida? Aí alguns não quiseram levantar, ele disse: não seja mentiroso, nem seja hipócrita. Aí levantou uma vez. Quantos aqui já pecaram, erraram 2 vezes? 3 vezes, 4? Queridos, nós erramos sempre. Nós nunca vamos deixar de errar. Sempre vamos cometer erro. Porque tem pessoas que se consideram perfeitos. E quando se coloca-se na posição e na condição de ser mais santo do que o seu irmão, né? Paulo escreve isso com relação, no capítulo 14 de Romanos, com
Eu digo, por que você está julgando o seu irmão? Porque ele não come carne. Ele só usa os legumes. Ele não quer comer só legumes, deixa ele comer só os legumes. Por que você está julgando? Fulano não come isso. Algumas vezes eu até tive que me explicar para a igreja, dizendo o motivo e a razão por que eu não como algumas coisas. Porque são coisas que me fazem mal. Então tudo aquilo que lhe faz mal, você não deve comer. Quantos estão comigo? Você não deve comer, lhe faz mal, não coma. Você não se sente bem, você não gosta, não te dá prazer aquele alimento, não coma. Mas não julga teu irmão por isso, capítulo 14 de Romanos. Então, às vezes, nós ficamos julgando as pessoas. Por que fulano não veio para o culto? Ele deveria estar aqui, essa palavra era para ele. Não, não era para ele não, essa palavra é para mim e para nós que estamos aqui hoje. Dê um aplauso ao Senhor, se você está entendendo. Às vezes nós até questionamos por que o irmão não veio para o culto. Julgamos, nos colocamos numa cadeira de um magistrado para fazer os julgamentos. Quando o Tiago diz, ei, sai dessa cadeira, nós temos um juiz e um legislador, e esse é o Senhor, não é você. Então as pessoas às vezes têm uma mania, queridos, de estar julgando o seu próximo. Isso é pecado. Porque hoje o conceito de pecado é só prostituição. E não é isso. Tem muita gente pecando sem ser em prostituição. A avareza é um pecado. A ganância e a cobiça, isso é um pecado. Então as pessoas acham, não, eu sou fiel à minha esposa, querido, eu ser fiel à minha esposa é uma obrigação minha, sim ou não? A esposa ser fiel ao marido é uma obrigação. Ela casou para isso, ela não casou para ser uma prostituta, ou ser amante do marido, não, de maneira nenhuma. Ela casou para ser uma esposa, para ser amada e para ser feliz, e fazer também o marido feliz. Então, como se fosse uma obrigação, eu tenho 41 anos de casado, amém, glória a Deus, nunca traí a minha esposa. Você não fez mais do que sua obrigação. Eu tive que abençoar o meu irmão, que ele estava realmente naquele momento passando por uma dificuldade. Você não fez mais do que sua obrigação. Você não fez mais do que sua obrigação. Então acha que isso são obras que verdadeiramente nos dá direito ou acesso, né, à porta estreita para chegar num ambiente espaçoso, amplo, dimensional. Não, querido, não é nada disso. São conceitos errados que nós temos. E eu tenho aprendido muito, acho que a cada dia que passa, como diz o louvor, que ele cresça e que eu diminua. Como disse João, o profeta. Olha, Jesus está fazendo muitas obras, muitos milagres. João Batista disse assim, que ele cresça e que eu diminua. Esse é o conceito, queridos. É dessa maneira que nós devemos ter, a nossa visão deve ser por esse ângulo, para que nós não venhamos nos colocarmos numa posição, numa condição de querer julgar o próximo. Daqui a pouco as pessoas não querem nem se aproximar de você, sabe por quê? Porque você se sente a pessoa mais sábia, mais inteligente, mais santo, mais ativo, mais diligente, mais resiliente. Daqui a pouco as pessoas não querem nem se aproximar de você. Não querem nem se aproximar de você. Eu estou falando da porta estreita. A única porta em Lucas, no Evangelho de Lucas, é a única porta. Não tem uma segunda opção, só tem uma opção. Não tem plano B, não tem plano C, não, só tem plano A. Então aqui está se tratando, na verdade, de inclusão e exclusão. Repetindo,
A caminho de Jerusalém surge uma pergunta. Jesus responde, desviando o foco da quantidade para a qualidade, instando, desculpa o erro, todos os esforços para entrar no reino. E eu fiquei imaginando uma porta estreita para entrar uma multidão. Aí o que veio na minha mente? O ônibus, o metrô, o trem, todo mundo naquela plataforma, uau, esperando o horário do trem, a cada 30 minutos, ou o BRT, uau. E o que é que acontece? Todo mundo quer entrar para ocupar um assento lá dentro. E aí o que é que acontece? Aquele que ficar por último, a tendência é ele ficar em pé. Mas isso não quer dizer que ele não vá chegar ao seu destino. Assim como aquele que está sentado. Mas o importante é entrar. Diga para o seu irmão do lado, o importante é você entrar. Se você vai ficar sentado em pé, é outra coisa. O importante é você chegar ao destino. Diga, o seu destino é Jerusalém Celestial. Dê um aplauso ao Senhor se você entendeu. Ou em pé ou sentado, não importa. O importante é você entrar. Diga, o importante para você. Diga para a pessoa que está lá. O importante é você entrar. O importante é você entrar. Não importa se você lá dentro, depois que estiver no ambiente espaçoso, se você realmente vai sentar ou se vai permanecer de pé, mas você vai chegar ao seu destino. O importante é você entrar. Eu digo, meu Deus, não é verdade? E para nós entrarmos no trem, no metrô, no ônibus, ou no VLT, com uma multidão esperando eles chegarem na plataforma, nós precisamos fazer algum esforço para entrar, porque ele também tem um tempo de partida. A porta se fecha automaticamente. Então você também não pode demorar muito ao convite, porque foi feito um convite lá dentro, né? Automaticamente aquela voz lá, né? Plataforma, estação tal, com destino à próxima estação, aí ela abre as portas, e se você demorar a se aproximar, ela vai fechar, você vai ficar do lado de fora, você vai perder o horário, o seu destino já vai mudar completamente. Então, isso me fez ter uma reflexão, quando eu estava estudando, eu falei, que coisa interessante, muito interessante. Então, para nós entrarmos, eu vou fazer de tudo para entrar. Ainda que eu saia apertadinho, me aperte de um lado e do outro, mas eu vou conseguir entrar. O importante é entrar. E tem pessoas que ainda temos que segurar pela mão e puxar ela, para não deixar a porta se fechar e ela ficar do lado de fora na plataforma, apenas observando. Então tem algumas pessoas que nós vamos ter que pegar pela mão e forçar elas para entrarem. Outras você vai ter que ficar atrás e empurrar elas. Porque na verdade ela seria a última, porque você conhece que ela não tem, ela é um pouquinho lerda. E aí você troca de posição, ela está atrás de você, mas você conhecendo essa pessoa, você vai procurar facilitar a vida dela, vai vir para trás, você que era o primeiro passou a ser o último, para você empurrar ele para que ele seja o primeiro, mas todos vão entrar e vão chegar ao destino, que é a Jerusalém Celestial de Cristo. Nós não vamos deixar ninguém para trás, diga para a pessoa que está do lado, não vamos deixar ninguém para trás. Não vamos deixar ninguém para trás. Não vamos deixar ninguém para trás. Tem gente na sua casa
que você vai ter atitude ou de puxar ou de empurrar. Não é, Cleto? Está rindo? É sério. Tem gente na família que você vai ter que fazer isso. Ou pegar pela mão e puxar, ou você vai ter que vir para trás e empurrar. E ainda tem aquelas que o JR passou aqui o filme, lembra? Amarrou a corda mais ou menos nos 4 que estavam discutindo, se desentendendo. Lembra? Não é isso, Clê? Aí o treinador pegou, amarrou a corda em 1, em 2, em 3, em 4, e botaram eles para treinarem juntos, para eles se entenderem, porque eles estavam divergindo. Um deles era filho até daquele que contratou o técnico, mas ele também foi amarrado também. Mas o técnico não deixou ninguém de fora. Ele fez isso para que todos estivessem dentro da equipe. Dê um aplauso ao Senhor. Então, queridos, é bom quando nós estudamos a Bíblia, não lemos. A Bíblia não se estuda. A Bíblia não se lê, perdão. Obrigado, discípulos. Está vendo? Discípulo aplicado. Já ouviram, já. A Bíblia não se lê, a Bíblia se estuda. Se estuda. Estudando e praticando. Essa foi a diferença do Evangelho de Jesus para a mensagem dos fariseus e dos escribas. Essa foi a diferença. Foi a praticidade. Porque quando Jesus, 6 meses depois, mais velho do que João, seu primo, o Batista, eles já oravam já. João era um homem de oração, era um profeta de oração. E quando Jesus traz aquele conceito de oração, quando ele diz em Mateus 26, vou dar para vocês que alguns já esqueceram. Mas apóstolo, quanto tempo eu devo orar? Tá, já vou lhe dar para você. (26:40), 26:40, Diego. Mateus 26:40. Pergunta para a pessoa que está do lado: quanto tempo você tem orado diariamente? Eita! Jesus estava orando. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Mas o que tem a oração com com o meu conhecimento, escriba? O que tem a ver? Tem tudo, querido. Porque a oração é a nossa comunicação com o espiritual. Então não pode faltar na vida do cristão. Jesus disse: esta classe de demônio não sai se não for com jejum e com oração. Então, guerras espirituais, ela é vencida com armas espirituais. Guerras físicas são vencidas com armas físicas. Mas guerras espirituais são vencidas com armas espirituais. Paulo fala lá em 2 Coríntios: as armas das nossas guerras não são carnais, mas espirituais em Deus, para a destruição de fortalezas. Dê um aplauso ao Senhor se você entendeu. Então, querido, se você não ora, você vai continuar em guerra. E se eu orar,
você vai estar em guerra, mas você vai vencer ela. É aquilo que eu digo para a igreja, querido, você não tem problema. Vamos repetir isso? Diga para a pessoa que está do lado. Você como crente, você não tem problemas. Diga, eu lhe afirmo, vaso. Eu lhe afirmo, vaso. Você não tem problemas. Diga, você tem desafios. É desafios. O cristão, ele tem desafios. Então, todas as vezes que ele se supera de um desafio, ele conquistou algo. Sim ou não? Conquistou alguma coisa. Ele deu um passo. Ele ocupou um território. Todo desafio que você supera, você conquistou um território. Não, mas fulano, abá, você não ora, eu oro. Você não tem um Deus como eu tenho. Olha só como é que fazemos a diferença. Então, queridos, nós não temos problemas, nós temos desafio. Então, guerras são necessárias. As guerras são necessárias. Porque se você não tem guerra, como é que você vai dizer assim, eu fui vitorioso? Vitorioso em quê? Eu fui vitorioso na fraqueza. Não, isso aí Deus já te deu. Eu me glorio na fraqueza de boa vontade, porque quando eu estou fraca, eu sou forte. Por quê? Dependência de Deus. Dependência de Deus. Então é esse o entendimento e o conceito que nós devemos ter como crente. Ou seja, Jesus responde desviando o foco da quantidade para a qualidade. Em Mateus 21, 28, pastor Diego, ao 32, para falar de inclusão e exclusão, excluído e incluído. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. Na vinha. Ele respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, Senhor, mas não foi. Pode prosseguir. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro. Responderam. Jesus lhes disse: é verdade. Em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Essa resposta Jesus deu para os fariseus e para os escribas, que tinham um conceito de que eles seriam salvos, mas os publicanos, que eram os judeus que trabalhavam para o Império Romano, cobrando impostos, e as prostitutas, porque já havia prostituta naquela época, sempre teve. Então Jesus lançou por terra aqui: eles estão entrando primeiro do que vocês. Jesus falando desses 2 filhos, um representa a nação de Israel, e o outro representa a igreja. O filho que é a igreja disse assim: pai, eu não vou, mas foi, aceitou o convite. Israel disse que ia, mas não foi. É esse o entendimento bíblico. É esse o entendimento bíblico. Então os escribas discutiam sobre a quantidade de salvo, como se o vosso conhecimento fosse o suficiente para serem salvos. Enquanto os improváveis, diga os improváveis. Diga mais uma vez. Os improváveis entrariam primeiro. Lucas 21, 5 ao 19. É isso mesmo? Acho que não é isso tudo não.
15, perdão. Lucas 21, 15 ao 19. Preste bem atenção. Porque tem muita gente que, não, eu não quero passar por, não, minha salvação, eu não quero passar nenhuma dificuldade nessa vida. Ei, querido, o que foi que Jesus disse aqui na sua pregação? Ele diz assim, pois lhes darei palavras e sabedoria, a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. Quem recebe essa promessa de Jesus? Então dê um aplauso ao Senhor. Entre pela porta estreita, se esforce. Entre pela porta estreita. Nenhum fio de cabelo, nenhum se perderá. E ele diz, é perseverando que vocês obterão a vida. Sabe o que significa essa palavra perseverar? Resiliência, diga resiliência. Mais uma vez, resiliência. Resiliência é a capacidade de superação em tempo de adversidade. Dê um aplauso ao Senhor, se você recebe na sua vida. Quando Jesus disse, se esforcem para entrar por essa porta estreita. Lucas 13, 24. Se esforcem. Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Só os desatentos, só os distraídos, só os que estão ocupados com muito entretenimento, correm o risco de não entrar por essa porta e ocupar o ambiente espaçoso do banquete, a sala do trono. A pergunta não é quantos serão salvos, mas se você será salvo. A pergunta não é quantos, porque às vezes falamos assim, fulano, será que fulano vai ser salvo? Ficamos questionando algumas pessoas. Quando na verdade essa não é a nossa função. Nossa função é convidá-los, é procurar persuadi-lo com educação, com sabedoria e estratégia. Não é com uma abordagem agressiva. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Se você não voltar para Jesus, você vai para o inferno. Não é assim que se aborda, queridos. É persuadindo, é com o Espírito Santo de Deus, orando para desconstruir as fortalezas na mente dessas pessoas, para atraí-las para Deus. Às vezes fazemos jejum para nossos propósitos, os milagres acontecerem, mas não se fazem jejum para a salvação de alguém, porque aquela vida, toda a vida é um milagre para Deus. Diga, todo ser humano é um milagre para Deus. Eu falei para vocês anteriormente, umas 2 ministrações, que nós somos uma oferta para Deus. Todo ser humano é um milagre para Deus. Todo ser humano tem direito à vida eterna. A escolha delas, na verdade, é que impede delas entrarem pela porta estreita. Mas a oportunidade foi dada para todos. Por que Jesus está na cruz dessa condição? Os braços abertos para acolher a todos, sem distinção de pessoas. É esse conceito, esse entendimento espiritual que nós precisamos ter.
Às vezes olhamos para alguém que tem uma vida muito de violência, com uma carga de processo nas costas, e nós não contamos que aquelas pessoas podem ser salvas. Tem um rapaz aqui, eu não vou dar nome, está sendo gravado aqui no YouTube, e eu estava chegando aqui agora com a minha esposa, e eu conheço o passado desse rapaz, e eu falei para minha esposa: minha filha, e ele estava indo para a igreja, que ele se identificou lá. Igreja é você se identificar com o seu pastor. Às vezes pode ser o pastor mais lindo do mundo, mas você chegou lá, você não se identifica com ele. O discurso não tem nada com você. Então, pastor e ovelha, eles precisam ter algo em comum, para que eles possam ter uma aliança, para que sejam compatíveis alguns conceitos. E ele me conhece, e eu conheci ele antes de tomar a decisão por Cristo, mas foi na igreja batista aqui do pastor Tito, meu amigo, é onde ele se encontra hoje, e eu conheço o passado daquele rapaz. E eu falei para minha esposa: minha filha, aos olhos humanos era impossível esse rapaz ser salvo, e ele hoje serve a Jesus. É um verdadeiro milagre. Dê um aplauso ao Senhor, queridos. O importante é estar no reino. Repita comigo, diga: o importante é estar no reino. O importante é estar no reino. Tem que estar no reino, não pode estar fora do reino. É um perigo terrível. Então, o importante é estar no reino. Lembra da viagem que eu falei? O importante é que você vai chegar no destino. Não importa se seja sentado, se seja em pé, que seja deitado, que seja sentado fora do banco. Importante é que você vai chegar ao destino. Eu profetizo na sua vida, não apenas você e toda a sua casa irão chegar ao destino final, que é a Jerusalém celestial. Eu profetizo em nome de Jesus. Receba. Você não vai deixar ninguém para trás. Você vai ser um facilitador da sua casa. Então, o esforço. Então, a pergunta não é quantos serão salvos, mas se você será salvo. É como se Jesus dissesse: cuide de você primeiro. Depois da escola de liderança, você será enviado para ajudar os outros a serem salvos. Dê um aplauso ao Senhor se você entendeu. O meu pastor, meu primeiro pastor, apóstolo Túlio Barro Ferreira, eu tive o privilégio de ser motorista dele por 6 meses. E como é bom você estar do lado do pastor, é muito gostoso. Você escuta muita palavra de sabedoria. E ele esteve contando um testemunho de uma irmã que procurou ele para fazer um gabinete, para fazer queixa do marido. O marido descrente. E ela gostava muito de evangelizar. E ela falou: pastor, eu não consigo, não sei o que eu faço com meu marido. Eu estou a ponto de me divorciar dele. Mas por quê? Porque ele não quer aceitar Jesus. Eu quero ir para o evangelismo. Naquela época tinha evangelismo de rua. Eu quero ir para o evangelismo, ele proíbe. Eu venho para a igreja, ele fica reclamando. Eu não sei o que é que eu faço. Aí a sabedoria do pastor: minha irmã, é
importante a senhora ir evangelizar, sim. Vir para a igreja, sim. Mas começa a evangelização na sua casa, evangelizando o seu marido com seu comportamento, com a sua fé, com a sua oração, com o seu jejum, para que ele seja salvo. Ele acompanhe você para vir para o templo do Senhor e ir para o evangelismo consigo. Dá um aplauso ao Senhor. Faça isso. Evangelize primeiro a sua casa. Às vezes nós queremos evangelizar todo mundo fora. Eu falei outro dia aqui sobre isso. Tem pessoas que na igreja se dá com todo mundo na igreja. Escuta todo mundo, gosta de conversar com todo mundo. Quando está em casa, é um demônio com a esposa. Estou falando de crente. É um demônio com a esposa, é um demônio com a família. Não pode. O apóstolo Pedro diz que a mulher pode ganhar o seu marido, não é com palavras, mas com o seu comportamento. Ela consegue evangelizar o marido dela, pela mudança dela. O marido precisa ver mudança nessa esposa, precisa ver mudança na vida desse marido, para que ela tenha o desejo de vir ao lugar aonde ele está sendo transformado pelo poder da palavra e do Espírito Santo. Eu quero ir para o evangelismo, eu quero evangelizar, eu quero dizer, querido, você tem sido uma boa esposa em casa, um bom marido? Você tem sido um parente muito bom, realmente, com todos os seus que estão em sua volta? Eu não consigo porque fulano não presta. Querido, você está no lugar onde você está sendo transformado, está passando por uma metanoia. E ele? Você tem Jesus, mas ele não tem, ela não tem. Você está exigindo o quê? Querido, nós só podemos dar a alguém daquilo que nós temos, e você tem o Espírito de Deus dentro de você, e você pode compartilhar com outros descrentes. Dê um aplauso ao Senhor. Você tem a palavra, então você pode compartilhar. Não seja egoísta. Diga para a pessoa que está do seu lado, deixa de ser egoísta. Diga, você está cheio de Deus, você já tem uma grande casa. Diga, você tem uma mansão espaçosa, e você não quer levar ninguém com você? Quer morar sozinho em casa, parece que quer morar sozinho, né? 5 suítes, piscina, área gourmet, né? Uma ampla sala, uma ampla cozinha, e não quer ninguém, quer morar sozinho. Querido, vamos compartilhar. Onde eu chego em silêncio. Eu aprendi que eu falava pra caramba. Aí eu chego em silêncio agora. Aí se eu estiver numa fila, eu fico quieto. Aí normalmente chega aqueles idosos que falam pra caramba, né? Meu Deus do céu, Jesus. Aí vira, aí começa. Quando eu vejo que está querendo assunto que não cabe a mim, eu deixo falar. Aí eu, sim, bem sério, sim. Aí ela passa para o da frente, me deixa em paz. Mas quando me interessa, aí eu, não penso dessa maneira não. Tem solução, tem saída, bababá, coisa e tal. Aí o outro também vem, entra no assunto, eu vou pegando 2, pego 3, ali vou lançando a palavra. Eu fiz isso ontem, porque o filho do pastor está longe do caminho do Senhor, e a namorada dele, ele conheceu agora há pouco, mas eu deixei a semente no coração deles. Não foi em vão a minha ida até o Engenho Novo. Eu tive que passar por dentro do jacaré da comunidade. Eu nunca passei ali, nunca entrei ali. Eu conheço o Complexo da Maré todo, de uma extremidade à outra, mas o jacaré eu não conheço. O único jacaré que eu conheço é o da Quinta da Boa Vista, querido. É o único jacaré que eu conheço, mas eu tive que passar por lá.
Eu e o Espírito Santo. Porque a rua, ela só dá mão para um lado. Quer dizer, a saída dela é excelente, mas a entrada dela só por trás, por dentro da comunidade. E eu fiz isso, e o GPS, eu digo que eu vou acabar contigo, rapaz. Eu tenho que dar 2 voltas para conseguir chegar no local. Mas eu deixei a semente no coração daqueles moços ontem. Querido, nós precisamos deixar de ser egoísta. Esforçar significa revestir-se de ânimo, diga ânimo, mais uma vez, e entusiasmo, de ânimo e entusiasmo. É um convite usado em contexto de superação de desafios. Mateus 12:30, pastor Diego. É um convite usado em contexto de superação de desafios. Olha o que é que Jesus diz: aquele que não está comigo, está contra mim. Uau! Opa! Essa palavra não fui eu que coloquei imprimi na Bíblia. Ela está lá, a palavra de Jesus. Aquele que não está comigo, está contra mim. Segundo, e aquele que comigo não ajunta. Então, se você não está gerando, você está espalhando. Se você não está gerando, está espalhando. Querido, sabe qual é o evangelho? Sabe o que acontece? Às vezes são as decepções, as frustrações e os traumas que alguns cristãos têm de experiências negativas com pessoas que traíram, traumatizaram e decepcionaram. Elas não querem mais evangelizar o outro, não quer ganhar mais outro, com medo do trauma, com medo da decepção. Ei! Se Jesus pensasse assim, ele já tinha desistido de nós há muito tempo. Jesus já haveria desistido de nós há muito tempo, igreja. Porque nós somos vacilão. E Ele está pronto para nos perdoar e nos atrair de volta para a adoração e para um relacionamento com Ele. É isso que eu estou falando para vocês. Então nós precisamos desse entendimento. Aquele que você consolidou e não se encontra mais aqui, vá atrás dele. Vá atrás dele. Faça contato com ele. Envie uma mensagem, não deixe de enviar mensagem para ele. Um dia a palavra vai tocar novamente, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, como diz Hebreus 4:12. É mais penetrante do que a espada de 2 gumes, que penetra a divisão da alma e da medula para dar o discernimento. E aí eu estava estudando um pouco sobre isso, quando o apóstolo Paulo usa os hebreus, que alguns questionam que não é, mas é 90% um judeu. David Esther afirma, e outros rabinos afirmam que é Paulo que escreveu aos hebreus. Por isso que eu faço essa afirmação. E aí eu estava estudando sobre esse versículo 4:12. A espada que penetra a divisão da alma. Pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas. E é apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração. Aí, conduzindo para o Antigo Testamento, é a imagem do sacerdote quando pega o animal que é entregue pelo adorador
para oferecer uma oferta de sacrifício a Deus, ele vai desmembrando o animal ali. É a mesma imagem. Eu falei, uau, que maravilha, que tremendo, que poder. Essa semana, foi sexta-feira, na noite da tenda, e eu estudando o texto, eu falei, Jesus, que algo poderoso. Ou seja, a espada dividindo a alma espiritual, colocando tudo no seu devido lugar, até pensamentos, a palavra de Deus. Pastor Diego, 4:12 me levou para o Antigo Testamento, a oferta para Deus, um sacrifício para Deus, o animal sendo mutilado, para fazer a divisão das partes daquele animal. Eu falei, Jesus, que algo poderoso. Eu amei muito isso aí. Terceiro e último tópico. O versículo 13, 25, diz assim, eu vou pegar o 24 para não isolar. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Jesus disse, ele lhes disse, esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora batendo e pedindo, Adonai, Senhor, abre-nos a porta. E Adonai responde, ele porém responderá, não os conheço. Vocês são um estranho para mim. Vocês são desconhecidos, nunca os vi. Aí eles dizem assim, então vocês dirão, comemos e bebemos contigo e ensinaste em nossas ruas, mas eu não lembro. Sabe onde é que nós encontramos semelhante? Em Mateus capítulo 7. Mateus 7. Quando nos tornamos estranhos, mesmo com as nossas obras, nos tornamos estranhos para Deus. Mas eu já fiz tanta bondade. Continue fazendo, permaneça, se esforce, se desgaste para entrar pela porta. Há um desgaste muito grande para você entrar por uma porta. Você pode perder o tênis de marca na plataforma antes de você entrar pela porta. Antes de entrar pela porta, você pode, o seu bracelete de ouro, né, bater na porta e cair entre a plataforma e a linha do trem, ou do BRT, ou de qualquer outro automóvel que você está pretendendo pegar. Antes de entrar pela porta estreita, nós precisamos deixar alguma bagagem do lado de fora, porque não vai dar para nós entrarmos nessa porta com essa bagagem que nós carregamos, de mentira, de engano, prepotência, altivez, promiscuidade, pornografia, masturbação, avareza, egoísmo, cobiça. Essa mala nós precisamos deixar. Nós não podemos entrar por essa porta é santa, essa porta é sagrada, ela é estreita, ou seja, ela já é estreita justamente para não levarmos bagagem. Diga para a pessoa que está do lado, a porta é estreita, é justamente para nós não levarmos bagagem nenhuma deste mundo. Ela é estreita para não levar bagagem nenhuma desse mundo. Aí diga a segunda frase, mas ela permanece aberta. Beleza, isso é que é gostoso, é ou não é? Ela permanece aberta. Você não vai encontrar a porta fechada.
Vou repetir. Você não vai encontrar a porta fechada. Ela vai estar aberta continuamente até você entrar e passar por ela. Dê um aplauso ao Senhor. Aí o capítulo 7, 15 em diante, pastor Mateus. Pastor Mateus. Já chamei Heitor de Cainã? Cauã, chamei ele de Cauã. Sete 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro, ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, ou seja, Adonai, Adonai, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Adonai, Adonai, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhe direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Dê um aplauso ao Senhor. Nós estamos vivendo esse período, querido, que só temos a opção de uma porta, a estreita. Só temos uma opção, só a porta estreita. É a única opção que nós temos. Não tem plano B, não tem, mas não tem como o senhor. Será que dá para o senhor pular essa página da Bíblia para não. Eu já cometi isso pode me ferir, me agredir. Eu sou o maior dizimista da igreja. Oh, querido, você me perdoa. Você pode até ser o maior dizimista da igreja, mas eu não posso, é princípios. Eu não posso revogar, porque a própria palavra diz no capítulo 22 do Apocalipse, que aquele que acrescentar ou tirar alguma coisa desse livro, também lhe será acrescido todas as maldições que estão contidas nele. E eu não quero isso sobre a minha vida. Eu não posso. Eu não tenho esse direito. O meu direito e o meu dever é adorar aquele que é o meu Senhor e meu Salvador, e o Salvador da igreja dele. Dê um aplauso ao Senhor. É o único direito que eu tenho. É o único direito que nós temos, e o dever que nós temos é adorá-lo. Então, queridos, nós vimos aqui idêntico o texto de Mateus e de Lucas. Parece que eles combinaram os dois, quando na verdade não caminharam juntos. Um era apóstolo e o outro era médico. Não caminharam junto. Era muito inteligente o doutor Lucas, mas não conheceu Mateus. Ele conheceu Paulo, conheceu Barnabé, conheceu João Marcos, o sobrinho de Barnabé, que escreveu o Evangelho de João. Conheceu Pedro, conheceu João, o apóstolo João, que escreveu o Evangelho.
as epístolas, o Apocalipse, mas Mateus eles não conheciam. A recusa ao banquete na casa espaçosa torna-se uma desonra, levando o convidado a tornar-se um estranho. O convidado desperdiçou uma grande oportunidade de estar à mesa, tendo os patriarcas e os profetas como convidados de honra. Além do isolamento que ocorre do Senhor do banquete, 13:27 diz: mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. São vocês. Afastem-se de mim, ou seja, se isolem de mim, que pratica o mal. Isolamento, se apartar. Lembra que eu preguei domingo sobre Abraão e Ló? Jesus está dizendo para esses que praticam o mal: afastem-se de mim, você é um estranho, como ele falou em Mateus 7. Vocês são estranhos para mim, não conheço vocês. Ou seja, fique isolado, não se aproxime, não há relacionamento, não há intimidade. É muito triste quando um adorador é isolado da sua divindade. Muito triste. Você que pratica o mal, eu isolo você, não conheço, você é um estranho para mim. Eu nunca te vi. É muito chato quando você às vezes confunde alguém muito parecido. Você está num ambiente e você encontra uma pessoa muito... Já aconteceu isso comigo. Aí você vai assim, vou fazer surpresa. Aí você vai quando chega: e aí, maluco? Desculpa, me perdoe. É ou não é? Aquela pessoa realmente, aí você se afasta. Você precisa se afastar, porque você confundiu. Não era quem você estava pensando. Só que Deus sabe quem somos nós. Ele nos conhece. E de repente, Deus falar para alguém que já esteve no altar, que operou milagre, expulsou demônio, foi cheio do Espírito Santo, e de repente se tornar um estranho para ele, é muito triste. É muito triste, porque não se esforçou, não se desgastou para permanecer, não foi resiliente. Porque, queridos, guerra nós temos com Cristo, e aqueles que não têm Cristo também têm guerras maiores. Só que com Cristo nós temos Ele como nosso general. Não pode deixar. Como nosso general, nosso líder supremo. E quem não tem Cristo vai recorrer a quem? As drogas. Vai fazer coisas que nunca havia feito, porque às vezes nasceu num lar evangélico. E diz assim: já que está tudo indo contra, como diz o apóstolo Pedro, acerca de um provérbio, de 2 Pedro 2, 21 e 22. Pastor Diego, põe aí por favor, 2 Pedro 2, 21 e 22. Eu vou pegar até um pouquinho antes para não isolar o texto. É um texto pesado, duro, mas não foi eu que escrevi, foi o apóstolo. Pega o 20, por favor, pastor Diego. Prometendo-lhe liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção. Pois o homem é escravo daquilo que... Alô, igreja?
O homem é escravo daquilo que o domina. O homem é escravo daquilo que o domina. Se o dinheiro me domina, eu sou escravo dele. Dinheiro é bênção? É bênção. Só não podemos amar o dinheiro. Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10 diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor. Não é pecado você ser rico, não é pecado você ser próspero, não é pecado você ter, uma mansão. Não é pecado nenhum. Pecado é você ser avarento, cobiçoso, ganancioso. Isso é pecado. Mas você ser rico não é pecado. Então o homem é escravo daquilo que o domina. Pode virar, pastor Diego. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, novamente se encontram enredados de rede nelas e por elas são dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que, depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. 22. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Dê um aplauso ao Senhor. É o texto aqui que nós estamos, da porta estreita. É a mesma coisa. Senhor, quantos serão salvos? Jesus disse: esforcem-se, sejam resilientes, afaste-se do mal. Afastem-se do mal. Porque, querido, que nós temos visto pessoas, eu lamentavelmente, eu sei que está sendo gravado, mas eu preciso falar isso. Eu tenho minhas preferências, e normalmente quando eu vou fazer algo, ar-condicionado, eu vou procurar alguém que é evangélico. Vou consertar o carro, tenho o hábito de procurar um mecânico que seja evangélico. Qualquer coisa que eu vou fazer ou que eu vou comprar, se eu encontrar alguém evangélico, para mim melhor, porque eu me identifico. Só que tem sido decepções, e eu não posso generalizar, porque não são todos os evangélicos que são mau caráter, mas nós temos um montão de evangélicos que são mau caráter. São pessoas que não têm palavras. São pessoas que não têm palavras, são mau caráter. Enganam, usam de trapaça. Diz que o defeito é um, defeito sendo outro. E eu tenho conhecido ímpio, descrente, que tem sido mais íntegro do que alguns crentes. Não posso generalizar, assim como não posso generalizar o descrente, também não posso generalizar o crente. Tem crente muito bom, é gente boa e é de caráter, é de palavra, é confiável. Agora é triste quando alguém come e bebe na mesa com o Senhor, e de repente, quando se depara pessoalmente com o Senhor do banquete, da casa espaçosa, diz assim: de onde você veio? Quem é você? Você é um estranho para mim, se aparte de mim. Isola aquele indivíduo. Não sei se a igreja está entendendo a mensagem desta noite. Eu estou falando do portal da dimensão.
Porque aquele que passa pela porta estreita, ele na verdade, ele vai chegar a um ambiente espaçoso e de honra. Você já tem noção? Tem uma imaginação de você estar num grande banquete e você está sentado ao lado de Abraão, de Isaac e Jacó, os 12 patriarcas. Ao lado dos profetas. Você tem noção? Você está naquela grande mesa no céu, no destino final seu e da sua família. E você sentar naquela mesa de honra, lugar de honra, com Abraão, Isaac, Jacó, os 12, os profetas, Zacarias. Eu quero conhecer Zacarias. Eu quero conhecer Isaías. Aquele que foi cerrado. Isaías foi cerrado ao meio pelo rei Manassés. Isaías profetizou durante 3 anos só com a roupa de baixo, como se fosse uma cueca para nós. 3 anos protestando contra Israel. Que privilégio você vê. 3 anos profetizando em Israel, só com a roupa de baixo. Isso para um judeu é uma vergonha. Porque o que a Grécia, o costume grego é tirar roupa. E o costume judaico é ter bastante roupa. Dê um aplauso ao Senhor. Vocês sabem quantas partes tem a vestimenta de um sacerdote? Quem sabe aqui, levante a mão. Quantas partes são a vestimenta do sacerdote? Diga 7. Pronto, então você já sabe. 7, a vestimenta de um sacerdote. Tem 7 partes. Era esse modelo que Jesus usava. Era esse modelo que Jesus usava. Então, querido, eu estou falando aqui de privilégio, de honra. Eu estou indo para o meu resumo, no 39, que já até. Pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão os seus lugares à mesa no reino de Deus. Aí o 28 diz: ali haverá choro e ranger de dente antes, quando vocês virem Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos, isolados. Afastem-se de mim. É muito triste. Aí alguns enchem a boca e dizem: eu tenho Jesus, mas Jesus não o tem. Porque aquele que Deus o tem, ele diz assim: achei Davi, o homem segundo o meu coração. Encontrei Abraão, meu amigo. É assim que Deus age. É assim que Deus age. Deus é seletista? Não. Ele está de braços abertos para todos. Se fosse assim, falava da porta, não falava que a porta, como diz o texto aqui, preste bem atenção: esforcem-se para entrar pela porta estreita. Opa, então a porta não está fechada, está aberta, sim ou não? Está aberta. Agora eu é que decido se eu quero passar por ela. Sou eu que decido, é escolha. Diga: a vida é feita de escolhas. Diga: a sua atitude hoje determina o seu futuro amanhã. Determina o futuro amanhã. Então a vida é feita de escolha, querido. Eu decido o que é que eu quero.
Deus diz lá em Deuteronômio 31, diz assim: eis que eu coloco hoje diante de vós a bênção e a maldição. A bênção se vocês obedecerem, a maldição se vocês desobedecerem. Aí Deus diz assim: escolha a vida, para que você e seus filhos possuam por herança essa terra. Dê um aplauso ao Senhor. Que promessa de Deus. Deus dá uma opção para nós. Olha como Deus não diz assim: olha, acabou, é só isso, Elinilson. Não, tem uma opçãozinha aqui. Eu tenho a bênção e a maldição, mas escolha a bênção, escolha a vida. Deus diz. Que Deus amoroso é esse, né? Deus é bom demais conosco. Então a Bíblia com frequência usa os 4 pontos cardeais, norte e sul, né? Leste, que significa o Oriente, e Oeste, que significa o Ocidente, para representar a totalidade da terra, expansão do reino e a sabedoria de Deus sobre a criação. Dê um aplauso ao Senhor. Dimensão, portal da dimensão, expansão. Segundo, a salvação exige esforço e renúncia, porta estreita, não apenas a proximidade física ou conhecimento teórico, não apenas isso. O dono da casa fecha a porta para quem pratica maldade, mesmo que tenham comido e bebido com ele. No 13:30 que eu já fiz menção. No 13:28, a porta pode ser estreita, mas não fechada. Estreita para a salvação, para os excluídos. Espaçosa, dimensão, diga dimensão. Diga dimensão, é sinônimo de oportunidade. É sinônimo de oportunidade. Para os atraídos, resilientes e interessados. Dê um aplauso ao Senhor se você entendeu. Esse é o meu resumo que eu faço hoje. Terminei 9:10, hein? Dê um aplauso ao Senhor, fique de pé, igreja. Aleluia! Glória a Deus. Essa é a palavra de hoje. A porta pode ser estreita, mas ela não está fechada. Significa oportunidade. Significa oportunidade. Tem critério para passar por essa porta? Sim, é só deixar a bagagem deste mundo. Como eu já falei, já fiz menção. É só deixar a bagagem deste mundo, que teremos acesso a ela. Ainda que seja apertadinho, eu e Diego, vamos entrar juntos, Diego. Eu não vou deixar você para trás. Vamos lá, Diego, me ajuda aí, que eu sou mais magrinho. E você é mais fofinho do que eu. Quantos entenderam a mensagem desta noite? Nós vamos fazer a oração da cadeira vazia. Enquanto o pastor Diego vai tirar um louvor. Aquele ato profético que nós começamos e vamos, durante 2026, o ano inteiro, estar fazendo essa oração da cadeira vazia. Você vai fazer menção do nome de alguém, orando a Deus para que Ele ocupe esta cadeira vazia. Você vai orar por Ele. Não deixe Ele para trás, não deixe ela para trás. Ore por ela. Eu vou ajudar vocês, enquanto o pastor Diego tira um louvor aí. Tem alguém? Aleluia. Se o pastor Diego começar para nós, começarmos também. Estou de pé na presença do Rei, Sua glória está aqui, Seu amor liberta-me.
estás aqui. Vamos lá? Procure uma cadeira agora. Uma cadeira vazia. E comece a orar por alguém. Não seja egoísta. Não deixe ela para trás. Porque nós não sabemos quando Jesus virá. Assim como o relâmpago sai do Oriente para o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Pai, no nome de Jesus, eu intercedo como igreja nesta noite, Pai, em concordância, meu Deus, com os filhos que aqui estão e os nomes que estão sendo mencionados nesse momento, para ocupar esses assentos, essas cadeiras vazias, Pai. Em nome de Jesus, que seja quebrada todas as cadeias, todos os elos de corrente que aprisionam essas pessoas nas drogas, na promiscuidade, na iniquidade, na idolatria, na vaidade, na ganância, na avareza, na mentira, no engano, na manipulação, na autoridade do nome de Jesus. Vícios de jogos, ó Deus, vícios nas betes, em nome de Jesus, nas patas de cavalo, ó Deus, todos os vícios, na autoridade do nome de Jesus, toda resistência. Alô, som, 1, 2, 3, 1, 2, 3, toda resistência, Pai, na autoridade do nome de Jesus, nesse momento, Senhor, que prevaleça a oração da fé, a oração da concordância, pois a Tua palavra diz que apenas 2 de nós estivermos orando em concordância acerca de qualquer assunto aqui na terra, também haverá concordância no céu. Senhor amado, o acesso, a porta estreita está diante desses nomes, Senhor, mas ela está aberta. Que o Senhor conceda uma oportunidade para que eles acessem, Pai, deixando essa bagagem, meu Deus, para trás e acessando, meu Deus, essa porta ao ambiente amplo, amoroso, bondoso, para sentar à mesa com Abraão, Isaque, Jacó e os profetas. Em nome de Jesus, eu oro, Pai, eu profetizo, juntamente com a Tua igreja nesta noite, meu Deus, para que se torne uma realidade, meu Deus, para que se manifeste o poder de Deus, que a Tua palavra e a oração, Senhor, possa alcançar esses corações, ó Deus, pois a nossa palavra que já foi dita, já foi falada, meu Deus, ainda não tocou, mas ela ficou plantada no coração, e que ela seja nesta noite como um martelo que esmiuça uma penha. O martelo, quando bate numa rocha, ela libera suas centelhas. Que assim seja a Tua palavra, a nossa oração da fé e a nossa concordância desta noite para a salvação desses nomes que estão sendo mencionados na autoridade do nome de Jesus. Eu profetizo, meu Deus, eu profetizo que essas famílias que aqui estão não entrarão pela porta estreita sozinhos. Eles estarão puxando uma fila de parentes e familiares que entrarão juntamente com eles. Eu profetizo na autoridade do nome de Jesus nesta noite, Pai. Eu creio, Pai. Eu acredito, meu Deus, e assim vai acontecer. Em nome de Jesus. Só quem crê e recebe e concorda comigo, dê um grito de vitória. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus.
e que os céus fechados se abram sobre cada família. Estão em Deus, grande que ruja o leão e a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Só a igreja descendente, o descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia! Faz barulho pra Jesus! Pai, em nome de Jesus, nesse momento, eu quero, meu Deus, te agradecer pelo privilégio, a oportunidade, a honra que o Senhor nos concedeu de concluir, meu Deus, mais um culto, Pai, nesta noite, na autoridade do nome de Jesus. Quero te pedir por todas as famílias presentes e aqueles que pediram dispensa para esta noite, meu Deus, em virtude de compromissos, que também sejam alcançados, meu Deus, pela bondade, o teu amor, o teu perdão, tua graça, e que eles não fiquem de fora, meu Deus, verdadeiramente, não fiquem apenas na plataforma, mas que tenham acesso pela porta estreita para alcançar a expansão. Som. Eu estou sem som, João. Som. Som. Sim, Pai, eu continuo orando nesta noite, meu Deus, dando continuidade à oração, Pai. Que o Senhor nos conduza em segurança, em retorno aos nossos lares. Que os teus anjos possam ir adiante de nós, removendo os obstáculos e aplanando os nossos caminhos, não permitindo, Pai, nenhuma tentativa de Satanás, nenhuma retaliação contra nossas vidas, nossos veículos, famílias, nossas casas, meu Deus. Seja frustrado todo o plano do inimigo nesta noite, Pai, e que possamos estar verdadeiramente escondidos na sombra das tuas asas. Permite, meu Deus, os teus filhos ter o sono do justo nesta noite, sonhar verdadeiramente e ter as revelações e as visões dos céus. Eu oro e também ministro a saúde física, emocional e espiritual sobre a vida de todos que aqui estão e daqueles que não puderam estar presentes, Pai. É o que eu te peço nesse instante e te agradeço no nome de Jesus. Amém, Senhor.
Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as doces e ricas consolações do Santo Espírito, seja com esta igreja que entrará pela porta estreita